Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Marcos Pinheiro, E Laura Paiter. com mais um episódio do Essa Barra Quer Gostar de SG, aquele podcast que leva para você no papo reto, sem muito tecniquez, o que acontece nesse maravilhoso SG, nessa maravilhosa sustentabilidade brasileiros e brasileiras. E hoje a gente está com um convidado super especial que a Laura já já vai apresentar para vocês, mas antes, deixa eu contar para você ouvir até o final, comenta lá no LinkedIn, manda o link do nosso podcast nos grupos. Quando você terminar, dá 5 estrelas. E se você não é uma pessoa física, você é uma pessoa jurídica, você é uma empresa e você quer apoiar o podcast, patrocinar o podcast, alguma edição ou toda a temporada, me busca lá no LinkedIn, busca lá no LinkedIn, puxa a gente para conversar e vamos trocar essa ideia. Beleza? Dito isso, Laura Paiter, conta pra gente, apresenta um pouquinho de quem é o nosso convidado hoje aqui desse episódio. É pra já, gente. Eu sempre fico muito emocionada com os nossos convidados, vocês sabem, assim. E eu tô muito emocionada de receber ele, porque, assim, a gente não se conhece há muito tempo, mas ele já tem um espaço, assim, no meu coração, sabe? Porque ele é muito maravilhoso e é um querido, né? E é uma pessoa, assim, nossa, que é tipo, puxa, ele está aqui falando com a gente, tá? Mas, assim, simplesmente a gente trouxe alguém aqui para falar com vocês sobre impacto social real. Tá? Não é PPT, relatório de sustentabilidade, não, tá? Porque ele é um dos ativistas e empreendedores sociais mais reconhecidos do Brasil e do mundo, tá? Só isso. Ele é comunicador, jornalista, criador de um dos veículos de comunicação comunitária mais relevantes do país, que chama Voz das Comunidades. E ele criou essa plataforma com 17 anos, tá? Que é um rolê muito louco, tá? A pessoa com 17 anos já tem esse tipo de visão. Então, há quase 2 décadas ele vem aí gerando muita transformação onde realmente importa. E ele é muito chique, tá, gente? Tipo assim, simplesmente ele é Forbes Under 30, tá? De pessoas mais influentes, menos de 30. Ele também tá na lista do Next Generation Leaders da Time, da revista Time. Ele já falou em vários TEDx. Você pode botar no YouTube, você vai ver ele falando tudo quanto é lugar. Já publicou livro, já palestrou em Harvard, já rodou o mundo contando a história dele. E ele é amigo da Xuxa. Isso, gente, isso, eu acho que é a maior conquista que qualquer brasileiro pode ter na nossa carreira. Então, assim, Renê Silva, bem-vindo ao nosso podcast hoje. Muito obrigado pelo convite. Eu que fico honrado de poder estar trocando essa ideia com vocês sobre ESG, sobre social, impacto real, né, aqui, desde muito novo. Só uma correçãozinha, eu comecei o Voz com 11 anos de idade, não foi com 17 não. Com 17, na verdade, foi quando aconteceu aquela mega ocupação no Complexo do Alemão e eu explodi para o mundo, mas eu comecei mesmo com 11 anos. Olha só, viu? Para quem está produzindo conteúdo aí, ele ficou dos 11 aos 17 produzindo antes de estourar. Então você que fez 3 posts no LinkedIn que floparam e já quer parar, continue, persista, persiga seus sonhos, viu? Viramos coaching aqui hoje. E outra coisa, Laura, realmente cada dia suas apresentações estão melhores. Meu Deus do céu, a gente vai fazer um podcast algum dia que vai ser só você apresentando. Você faz 10 apresentações de convidados seguidos, a gente vai porque estão muito boas. Realmente, o roteiro é bom, a encenação fica melhor ainda. Você que está ouvindo a gente, não viu, volta e veja que merece. Renê, para a gente começar aqui, aquela perguntinha básica que a gente gosta de abrir com ela. É uma barra gostar de SG? Olha, eu não digo que é uma barra, não. Na verdade, é muito bom gostar de ESG, porque quando a gente eh, vê, né, o resultado, a gente realmente fica muito feliz. É uma barra porque são desafios, né, gente? Não é uma coisa tão fácil, não é mundo de flores, né? São desafios gigantescos que só quem está ali na prática, no dia a dia, acaba, enfrentando, né? E eu acho que esses enfrentamentos são as coisas que nos fortalecem para a gente chegar onde a gente gostaria de chegar. Então, essa barra que é gostar de ESG, né, são acho que os desafios para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Mas quando a gente alcança os nossos objetivos, quando a gente coloca em prática aquilo que a gente planeja durante muito tempo, aquilo que a gente sonha durante muito tempo e a gente vê resultados,
plausíveis acontecendo ali na prática, e aí sim, essa barra acaba virando a chave, né? E a gente vê o quanto essa barra toda que é gostar de SG vale a pena no final. Boa, Renê. E deixa eu te perguntar, né, hoje a gente está falando impacto social, né, quando você começou, quando você tinha 11 anos, nada disso era muito hypado, né, nem falava-se assim, impacto social. E hoje a gente vê que as empresas estão muito aí, né, querendo falar de impacto social, tal, mas sempre assim, de um escritório da Faria Lima, num brainstorming do marketing ou da sustentabilidade, sabe. Que você diria, né, você é uma pessoa que causa impacto social na ponta, né, eu vi, fim de semana que passou, né, a ação linda que você fez no circo, é super emocionante, além de 1000 outras coisas que você faz, não dá nem para contar, né. Mas o que você diria, assim, para essas empresas que elas querem gerar impacto social, elas sabem que é importante, mas elas estão muito distantes dessa realidade, da realidade que elas querem transformar? Olha, o que eu diria é que o ISG, né, o impacto social não pode ser uma onda. Uma onda, ela sobe e depois desce, né, eu acho que tem que ser algo permanente. Acho que a gente precisa, de uma vez por todas, entender que impacto social na veia, impacto social, investir em impacto social, realmente muda, transforma e mais do que tudo isso, previne. Quando a gente fala hoje, por exemplo, sobre criminalidade, segurança pública, muita gente nem envolve o assunto de impacto social, só envolve polícia, quando se fala de criminalidade, segurança pública em geral. Mas o impacto social, se ele chega antes, se você tem um trabalho de prevenção, você consegue ressignificar o futuro. Você consegue reescrever um futuro diferente. Então, eu já vi, por exemplo, muitas empresas deixarem de ajudar projetos sociais, porque o lugar ficou muito violento, porque o lugar ficou com muita criminalidade. E aí que é o contrário, na verdade, a empresa tem que dobrar o investimento, tem que aumentar esse investimento para ela ver o resultado na prática do que ela está fazendo virando realidade, né, quando ela realmente, de fato, impacta, quando ela realmente faz a transformação na vida das pessoas daquele território, daquele espaço, daquela organização. Então acho que o ISG é um chamado, né, para todo mundo, para as empresas, para os empresários, para a sociedade civil, para o poder público. Eu acho que é um papel que ele tem que ser dividido, tá? A começar que não é um papel só do terceiro setor, porque muita gente descarrega a responsabilidade do impacto social e da transformação social no terceiro setor. Outras pessoas falam que é só responsabilidade do governo, só o poder público tem que fazer aquilo. E outras falam que não, é a empresa, o empresário. Então, na minha visão, todo mundo tem um pouquinho de responsabilidade para que a gente possa, de fato, fazer uma transformação social, para que a gente possa, de fato, ver um futuro melhor. Como que a gente consegue enxergar esse futuro melhor? De que maneira a gente consegue transformar essa realidade? Através do diálogo, através da comunicação, através da transformação social, do investimento real. A gente olha ali e fala: "Cara, isso aqui realmente está mudando a vida das pessoas. Isso aqui está impactando de verdade". E não olhar só lá no futuro, porque a gente olha a pobreza extrema, a gente olha a criminalidade, a gente olha um monte de coisa que é resultado de não investimento em impacto social. Então, se a gente investir, a gente vai prevenir melhor. E, Renê, eu acho que seria legal a gente trazer para o pessoal que está ouvindo a gente um pouco do que faz o Voz das Comunidades, que eles estão ouvindo você falar com uma super autoridade de quem está por desde os 11 anos de idade aos 17. Você, você falou da ocupação do alemão, da invasão do alemão, você está falando de 2010, imagino eu, daquele novembro, não sei se é daquele novembro de 2010 que está falando. Então, assim, você já está há muito tempo. Ali você já estava há 6 anos, hoje você vai estar há 22 anos nessa história. Conta para a gente um pouco do Voz das Comunidades, para a gente conhecer. Claro, com certeza. O Voz das Comunidades, ele surge em 2005, para ser mais específico, mais exato, foi em agosto de 2005, quando eu estudava numa escola pública aqui no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, e essa escola pública existia um projeto
criado pelos alunos e professores, que era o Grêmio Estudantil. E através do Grêmio Estudantil existiam alguns outros subprojetos ali dentro, como a rádio da escola, que eu fiz questão de participar, e o jornal. Esses 2 projetos, quando eu fiz questão de participar deles, eu fiquei encantado e apaixonado. Mas pensa, numa criança de 11 anos de idade, olhando para aquilo tudo e vendo possibilidades de um futuro diferente. Não só para a minha vida, como para todo mundo da escola, para a minha comunidade. E eu cheguei para a diretora, alguns meses depois de participar desses projetos, e falei que eu queria criar uma rádio e um jornal para dentro da comunidade. No início, a diretora achou que era loucura, os professores, falou: "Como assim? Você tem 11 anos de idade, como é isso? O que que você quer fazer? Como você vai criar um jornal para a comunidade? Você não tem um computador, você não tem equipamentos". E aí, eu me lembro que teve uma professora de língua portuguesa que foi a primeira a postar e falou: "Eu vou ajudar, vou te ajudar". E aí ela foi conseguiu convencer os outros diretores, convencer todo mundo e falou: "Vamos ajudar". E aí eu comecei a ir para a escola no horário oposto ao que eu estudava e comecei a contar um pouco sobre, a minha realidade dentro da comunidade. Eu falava com a diretora talvez acho que nem tinha pisado numa comunidade. E eu contava para ela como é que era, como eram os problemas sociais, os projetos culturais que não existiam muitos, tal. E com isso o Voz foi crescendo. E aí a primeira edição foi em agosto de 2005, eu trouxe na capa destaques como esgoto a céu aberto na comunidade, falava de projetos sociais, da falta de investimento em esporte, em cultura, em lazer, tudo isso. E daí em diante, o Voz foi só crescendo, crescendo ao longo desses 20 anos de trajetória. Muito legal. Nossa, você é um menino prodígio, né, Renê? Meu Deus, 11 anos, quem eu era com 11 anos? Meu Deus, uma criança idiota. Mas enfim, desculpa, mas você é incrível, nossa, muito legal você ter essa visão e esse propósito e também o talento, né, cara, desde muito criancinha já saber que quer comunicar, tal. E deixa eu te falar, eu acho que esse trabalho que você faz, que você fez, né, já tem tantos anos, de mudar essa narrativa da comunidade, ele é em si uma puta coisa de impacto social, assim, ele tem um impacto social, né. Então como é que você acha, né, que esse seu trabalho, né, também de mudar essa narrativa, né, com voz, né, como isso muda também, como isso gera impacto social, né, na sua perspectiva? Olha, acho que quando Voz surge, eu sempre gostei muito de ler. E meu avô sempre comprava o jornal o Globo, de domingo, aquele que dava para a semana inteira, aquele que era bem grosso, bem gigantesco, e aí eu ficava lendo junto com ele durante a semana. E toda vez que eu comprava o jornal, eu nunca via a favela sendo retratada da maneira como eu gostaria. Era sempre sobre a mesma ótica, que era violência, mortes, tráfico de drogas, criminalidade, isso, sempre um lado negativo das comunidades. Eu nunca via projetos sociais, projetos culturais ou até mesmo outros problemas sociais que ninguém fala sobre, né. O esgoto a céu aberto na Vieira Solto é pauta, mas o esgoto a céu aberto no Complexo do Alemão não é pauta. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu falei: "Cara, eu preciso fazer com que a sociedade enxergue a favela de outra forma". A partir do jornalismo, a partir da comunicação comunitária, a partir do que eu faço aqui dentro, eu quero que as pessoas enxerguem a favela de outro jeito. E aí foi quando eu comecei a expandir o Voz para outras favelas, eu comecei a expandir o Voz para outros lugares, e pessoas de outros lugares começaram a ter acesso. Eu me lembro muito bem, das minhas participações no Sesc, redes comunitárias, eu me conectava muito, e era muito engraçado, né. Tem até alguns vídeos no YouTube do pessoal do Sesc que eu era a única criança que participava das reuniões, que só tinha adulto. Todo mundo ali adulto falando dos seus projetos, das suas iniciativas, e eu, com 13 anos de idade, tem um vídeo, um depoimento meu de mais de 15 minutos falando sobre os meus sonhos. E é muito doido ouvir isso e ler, assistir esse vídeo, porque eu falava
com muita propriedade, com 13 anos de idade, que meu sonho era ter uma redação, era ter um jornal maior, era expandir para outras comunidades, era poder mostrar a realidade das favelas. E hoje, 20 anos depois, poder ver isso sendo concretizado, né, estar ali junto com a minha equipe, com o jornalismo, mostrando as possibilidades, isso é muito incrível, isso é um poder do sonho, né. E aí hoje, o que eu mais faço também, são as palestras nas escolas públicas, com as crianças, para incentivá-las a sonhar, não necessariamente a criar um jornal, a criar uma rádio para a comunidade, mas a sonhar, acreditar nos seus sonhos, porque muitas das vezes os nossos sonhos eles são interrompidos pelo tiroteio, pela bala perdida, pela violência urbana que existe. Então, essa possibilidade de sonhar nos é roubada a todo momento. Principalmente se você é uma criança preta da comunidade, que não tem acessos, que não tem a tecnologia, não tem o celular, não tem internet. Então, eu sempre pensei: como que eu posso mudar essa percepção da sociedade? Como que eu posso ajudar de alguma forma? Né, impactando, seja nas redações dos jornais, fazendo com que os redatores, com que os jornalistas, com que todo mundo pudesse enxergar uma favela diferente também. E Renê, sabe de uma coisa? Você falou de inspirar pessoas. Eu acabei de lembrar uma coisa. Em 2015, eu participei de um hackathon no Pavão Pavãozinho. Pavão Pavãozinho, para quem não é do Rio, é uma comunidade da Zona Sul do Rio de Janeiro. E a gente participou de um hackathon e a nossa inspiração era o teu projeto, você acredita? Porque a gente queria criar um veículo de mídia para a comunidade local. E você foi falando agora, eu fui lembrando que no hackathon a gente se inspirou no teu projeto em 2015, que era 11 anos atrás, olha quanto tempo faz. Mas agora a gente não vai falar de história bonita, ou vai falar de história bonita, vamos descobrir, porque a gente está no nosso quadro, é tetra ou é treta? E o que é o nosso quadro? Laura, você consegue repetir o nome do quadro? Você que sempre, para ver se você se enrola. Ai, não, eu sou zoada. Teta. Baby, rolou. Peraí, fala de novo que seu microfone entrou no mute aí, vai. Tetro. Tetro. Não consigo. É isso aí. Então tá bom. Episódio 3 da segunda temporada e Laura ainda não acertou é tetra ou é treta, mas o que importa é que a gente vai acertar aqui e o nosso convidado vai. Se cair treta, o convidado vai responder uma coisa que não funcionou ao longo da trajetória dele. Se ele responder tetra, se cair tetra, ele vai responder um caso, uma história muito legal da trajetória dele. Laura, você quer tetra ou você quer treta? Olha, como uma boa pessoa viciada em BBB, assim como eu sei que o Renê também é, eu gosto de treta. Eu sempre quero treta, eu sempre quero saber o que deu errado. Mas vamos deixar aí o destino decidir. Então, beleza, eu vou sortear aqui, jogar o sorteio. Laura, hoje você não terá. Eu acho que a treta no BBB tem uma Ana Paula, né, que cai direto, mas eu não vejo, mas eu vejo mais ou menos notícia. Mas caiu tetra, o fato é o seguinte: você guarde a sua treta para hoje à noite, que é Ana Paula, sei lá quem. E Renê, conta pra gente aí uma história legal desses anos todos, uma coisa, cara, esse projeto que deu certo, uma realização, alguma coisa assim, bem inspiracional pra galera. Que o microfone agora no final não consegui entender o final da pergunta. Uma história que deu certo, que funcionou, que foi legal, um projeto maneiro desses anos aí que você tá atuando com Tá, impacto. beleza. Bom, tem vários projetos, tem várias iniciativas muito legais que deram super certo. Eu vou trazer um exemplo até mais recente, de uma das reportagens que a gente fez, falando sobre um senhor que todos os dias colocava uma placa de papelão mesmo na porta, numa rua, na verdade, de uma escola pública aqui no Complexo do Alemão, para que as crianças pudessem atravessar. E aí todos os dias ele fazia isso. E aí alguém sugeriu uma pauta pra gente, um morador, a gente fez essa reportagem, contamos essa história desse morador e cobramos da prefeitura um semáforo, né, uma faixa de pedestre na frente daquela escola, porque as crianças corriam o risco de serem atropeladas todos os dias
porque não conseguiam atravessar a rua e aí precisava de um senhor que é dono de uma oficina, uma plaquinha todos os dias. A gente fez essa reportagem, ela teve uma repercussão absurda e em 24 horas a prefeitura foi no lugar, instalou um semáforo, uma faixa de pedestre e a gente contou essa história, né, a partir da visão dos próprios alunos e desse senhor. Então, acho que quando a gente fala sobre histórias inspiradoras, sobre histórias que deram certo, através do jornalismo comunitário, através do nosso impacto social, é muito interessante perceber que uma pequena reportagem pode virar a chave, pode transformar a vida dessas crianças para sempre. Pode mudar a vida e a realidade dessas pessoas para sempre. E um outro exemplo é um pouco mais antigo, assim, da época que o Voz começou, é sobre esgoto a céu aberto, problema social também. A gente contou a história de uma rua que tinha mais de 3 buracos abertos, com esgoto aberto, tal, etc. Fizemos uma reportagem, contamos essa história, ouvimos os moradores, cobramos do poder público. Isso eu estou falando lá em 2006, 2007, muitos anos atrás. O poder público, que já estava ali ausente há muitos anos, resolveu o problema em uma semana. Um problema que já estava crônico há mais de 5 anos na comunidade. Então, eu acho que através do jornalismo, da comunicação comunitária, a gente consegue ter impactos sociais reais e mudar a vida das pessoas que moram dentro desses lugares que são afetados pelos problemas sociais no dia a dia também. Excelente, parabéns, muito legal. Eu lembro dessa do senhorzinho com a plaquinha para as crianças atravessarem, eu vi. Que eu sigo você, sigo o Voz, né, eu vi também lá, muito legal. Renê, a gente vai para o nosso quadro final. E assim, normalmente é uma pergunta, mas eu queria pedir aqui para o meu co-host para a gente fazer duas, né? O quadro final é uma pergunta anônima que a gente recebe de algum ouvinte, né? Que seja no LinkedIn ou seja por aqui. E a gente sempre traz uma pergunta que tem a ver com o contexto da nossa conversa aqui. E aí tem essa pergunta anônima, mas aí eu criei uma pergunta também, que não é anônima, porque foi eu mesma que criei, mas é uma pergunta mais lúdica, mais diferente para você, tá? A primeira pergunta, que é essa anônima, é: se você pudesse apagar uma expressão do vocabulário do impacto social ou do vocabulário do ESG no Brasil, qual seria? Se pudesse apagar, assim, uma expressão que é usada que, tipo, cara, isso não tem que ser falado mais. Você que trabalha com comunicação. Nossa, que pergunta difícil, hein? Difícil. Uma pergunta Algo que, assim, você difícil. vê que os comunicadores repetem, que os jornais falam, que, tipo, não cabe mais, sabe? Boa. Olha, eu acho que quando a gente fala de impacto social, a primeira coisa que a gente precisa pensar é em abrasileirar, na minha concepção. Acho que a gente precisa trazer para a nossa língua, para o português, trazer as palavras, a realidade, o que que é de fato. Porque quando a gente fala, por exemplo, de empreendedorismo, muita gente ainda não sabe o que que é. A gente está falando de 2026, mas tem gente que é empreendedor e não sabe o que que é ser empreendedor. Então, eu acho que tem várias palavras, se a gente for olhar num vocabulário geral, tem várias palavras que não só em inglês, mas em português mesmo, que a gente precisa traduzi-las, precisa fazer com que as pessoas, entendam de maneira geral. Eh, mas usar uma palavra em específico que eu gostaria de apagar desse vocabulário é difícil, hein. É uma pergunta um pouco difícil, mas eu acho que essas expressões, que muitas das vezes não não chegam tem muita gente que usa palavras muito bonitinhas, eu acho, assim, e de fato não trazem um impacto social real. Acho que a gente precisa trabalhar muito mais o impacto social real do que as palavras mirabolantes que a gente traz muitas das vezes e que muitas das pessoas, muitos leigos talvez,
não entendam o que está sendo falado, o que está sendo traduzido. Boa. É, essa coisa do inglesar tudo também é uma coisa do mundo corporativo que irrita, né, dá uma irritada, né. Mas então eu vou fazer outra pergunta, Marcos, desculpa, eu aqui tomei a frente. Renê, eu sei que você é o dono proprietário do carnaval. Estava aí no carnaval com a Imperatriz, maravilhoso, aquele desfile, 1000 dias da Sapucaí, eu sei que, assim, é uma coisa muito parte de você. E aí, pra gente fechar o nosso podcast de hoje, também é uma pergunta difícil, mas você é um criativo, eu sei que você vai conseguir captar e fazer super bem. Se a sustentabilidade desfilasse na Sapucaí hoje, no contexto que a gente está hoje, qual seria o samba enredo? Hoje, qual seria o quê? O samba enredo, tipo, o título, o tema do samba enredo, se hoje a sustentabilidade estivesse desfilando na Sapucaí, se tivesse um tema de sustentabilidade. Boa. Eu acho, amo carnaval, sou apaixonado pelo carnaval. É, eu acho que se a gente pensasse num enredo, né, pra gente trazer o social, eu traria muito o Betinho, né, por toda a sua filosofia, por tudo que trouxe lá atrás, no século passado ainda, mas que é muito real e muito atual, sobre a fome no Brasil, sobre a desigualdade, sobre o comportamento social, sobre tudo que existe de bom e de ruim no nosso país e que a gente repete ainda hoje, né, em 2026, ainda hoje no século XXI. Então, acho que Betinho seria um grande enredo para traduzir o impacto social, para traduzir o que muitos de nós fazemos na prática, no dia a dia, para tentar minimizar o problema social do nosso país e do mundo, e que muitas das vezes não tem esse apoio, seja de empresas, de empresários ou do poder público de maneira geral. Para quem não acompanha Carnaval no Rio de Janeiro, tinha o verso, né, da Unidos de Niterói, a fome tem pressa, Betinho dizia, que era uma escola de samba que homenageou o Lula, foi rebaixada, mas tinha exatamente essa frase, a fome tem pressa, Betinho dizia. E aí eu vou aproveitar, Laura disse que era a última pergunta, e de fato era no roteiro, mas eu vou aproveitar que a gente ainda tem uns minutinhos aqui, que tinha uma pergunta boa que a gente acabou não fazendo, que eu queria trazer para você. A gente, que não está tão na ponta quanto você ali no dia a dia mesmo de uma ação social, ele bem na ponta. Como que a gente consegue diferenciar o que é uma ação social real, pegar uma expressão que você falou aí, que você usou, e o que é uma ação social literalmente aí para inglês ver? Aquela que é beleza, 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 mas que no final não gera impacto real que você trouxe. Como é que a gente consegue diferenciar daqui? Boa. Eu acho que é uma pergunta um tanto complexa, mas eu acho que dá para desdobrar ela muito bem quando a gente olha para a realidade hoje dos projetos sociais que atuam nas favelas, nas ribeirinhas, nos quilombos, em vários desses espaços que são excluídos da sociedade, né, excluídos da mídia, são lembrados a partir da criminalidade, da criminalização, de maneira geral. Então acho que projeto social real de impacto e transformação é quando a gente investe e consegue transformar a pobreza, consegue transformar a realidade dura e difícil de muitas pessoas em uma vida melhor, em uma qualidade de vida melhor. Seja naquele mesmo local ou mudando a vida das pessoas para que ela possa se deslocar para outros lugares. E eu acho que projeto social para inglês ver, muitas das vezes, são aqueles que as pessoas só aparecem, infelizmente, no nosso Brasil, só para ajudar nos momentos de tragédias e catástrofes. Eu acho que a gente precisa criar a cultura de doação, a gente precisa criar a cultura de ajuda humanitária, não só nas tragédias. Acho que o Brasil é ótimo, é excelente para resposta rápida. Quando acontece uma tragédia, quando acontece alguma catástrofe, um negócio ruim, o Brasil é muito rápido, muito solidário, tem um coração maravilhoso. Mas ele não é tão rápido
para pensar e para ajudar o que de fato pode mudar e prevenir. Eu acho que para além de ajudar o pós, é ajudar o antes. O que que a gente pode prevenir? O que que a gente está fazendo para ajudar antes? Então acho que, para inglês ver, muitas das vezes, são as ajudas só momentâneas, e não ajudas concretas, que mudam a realidade das pessoas. Boa, muito bom. Renê, chegamos ao final do nosso podcast. Quero te agradecer muito, querido, por ter vindo. Eu sei que você tem uma agenda muito requisitada, mas foi muito legal te ter aqui, né? A gente tem muitos ouvintes que são pessoas que trabalham com ESG, trabalham com sustentabilidade, então eu acho que, né, a sua perspectiva é muito rica para todo mundo que está escutando a gente. E uma conversa deliciosa também, né? Então, eu amei, eu amei. Obrigada demais. Ó, eu quero ser convidada ao próximo churrasco da Xuxa. Você me bota nessa lista. Obrigada, meu amor. Ó, um beijo pra você. Marcos, quer finalizar? Renê, quer falar alguma coisa aí ou finaliza aqui? Quero só agradecer mesmo pelo espaço, para a gente trocar essa ideia, acho muito importante. Tá bom, Renê. Obrigado, Renê. Obrigado, Laura. Obrigado também você que esteve com a gente até agora. E daqui a 15 dias, não mais não menos, a gente volta com mais um episódio do Essa Barra Quer Gostar de ESG. Até lá.